de ontem, né? E eu estava falando com o meu esposo. É uma maravilha quando nós entramos na casa do Senhor e nós recebemos a palavra dele, né? E eu falei para ele assim, ele disse que a palavra tem que ser pregada. Mas eu, como esposa, eu admiro, porque eu não tenho esse conhecimento que ele tem. Então, eu vejo ele pregar e, às vezes, eu tento imitá-lo, mas eu não consigo. Porque cada um, Deus deu um dom, né? E o dom dele é da palavra. E hoje eu vou usufruir do outro dom que ele tem, que é tocar. Ele sabe louvar também, mas ele não gosta muito, então vamos tocar. O nome do hino é Amigo Espírito Santo. Não sei se todos conhecem. E o refrão do hino ele é assim. Pode se sentar a igreja. É assim. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Te descrever, Espírito Santo. Amém? Esse vai ser o refrão e o coro do nosso hino. Amém? Aleluia. Quem pode adorar o nome do Senhor essa noite? Porque o Senhor, Ele está aqui no nosso meio. E Ele é o nosso consolo. Ele é o nosso amigo Espírito Santo que não falha conosco nas horas que nós mais precisamos. Espírito Santo, meu consolador. Ele está aqui para te consolar. Aleluia. Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim mora em nós. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala contigo, que ora por ti, com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos Ele vem te convencer que você é dependente de Deus. Aleluia. Tu
outra palavra se faz necessária para te descrever, porque tu és santo nessa noite, Senhor. Porque tu és santo nessa noite. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Olha só. Mas parece que o furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Verde meu chão, olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, pois só tu podes me encontrar. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que nos vê no oculto. Tu és o Deus que nos vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Olha o que acontece com a gente. Mas parece que o furacão nos alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Eu perdi meu chão, olha como chora o meu coração. O que está acontecendo com você? Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Eu confesso, eu já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, pois só tu pode nos encontrar. Pois só Ele é o Deus que nos vê no oculto. Ele é o Deus que te vê. Ele é o Deus que te vê no secreto. Ele te vê no secreto. Pois Ele é o Deus que te vê quando o homem não nos vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Vamos nos colocar de pé. O Senhor, Ele te vê. O Senhor, Ele te contempla. Quando você estiver sozinho no teu quarto, clamando para Deus um milagre, Ele está te vendo, mulher. Ele contempla o teu coração. E Ele manda te dizer que Ele não te abandonou e Ele não te deixou. O homem não vê você clamar, mas Deus, Ele te ouve. O homem não vê você chorar, mas Ele contempla as tuas lágrimas. Alamara chora mandácia. Põe a mão no teu coração. Hoje é noite de milagre, hoje é noite de transformação, hoje aqui. E se você está pedindo para Deus uma transformação, o Senhor manda te dizer: a transformação na tua vida vai acontecer hoje. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu
Você não está só. Aleluia. Tu és o Deus que me vê no oculto. Toda a igreja, quem conhece esse louvor? No secreto, tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O som tá bom? Eu ia pedir só um tiquinho só. Me ouço muito bem, que é o retorno, né? Meu amigo ali falou que o retorno está meio aí, né? Pedir só um pouco de retorno. Vamos abrir a Bíblia. Quem já sentiu a presença de Deus aqui? Ele está vivo, Ele vive. O nosso Deus, Ele controla todas as coisas. Olha o vento soprando lá fora, eu acho lindo aquilo. Quem estava aqui ontem, sabe, eu ministrei sobre os 4 tipos de vento dentro da Bíblia. Temos uma passeada ali no Gênesis, no Êxodo, e Deus falou conosco. Não vou poder repetir a mensagem hoje, mas continuarei falando sobre vento, só que em outro texto. Sempre que eu prego nesse texto, Jesus fala conosco também de maneira tremenda. Quem crê que Ele vai falar esta noite? Ele fala, a Bíblia diz, quem tem ouvido ouça, para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Mateus, capítulo de número 14, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Louvamos o nome do Senhor por essa oportunidade. Creio que é permissão de Deus nós estarmos aqui. E no momento que eu estiver ministrando, você esteja alegre, porque é um privilégio ouvir a voz de Deus. É um privilégio ouvir a voz de Deus. E quando Jesus estava caminhando ali em Jerusalém, naquelas cidades onde ele andava, até os surdos ouviam, né? Jesus não conseguia passar em um lugar e ter um surdo ali, e ele queria que aquele surdo tivesse o privilégio de ouvir aquilo que estava escrito no livro dos Salmos, quando os salmistas, falando acerca da pessoa de Cristo, há tantos anos atrás, dizia que quando ele chegasse, né, ele abriria os olhos do cego, aí ele abriria a sua boca, falaria em parábolas, coisas ocultas desde a fundação do mundo, mas que agora os surdos, os mudos iriam falar, iriam ouvir aquilo que ele estava pregando. Então é um privilégio nós podemos ouvir a voz de Deus através da sua palavra revelada, escrita por homens, né? Alguns até erram, falam que a Bíblia tem 40 autores. A Bíblia não tem 40 autores, a Bíblia tem 40 escritores. Autor é só um, o Espírito Santo de Deus. Amém? Mateus capítulo 14, já faz uns meses não, mas dias que eu não prego nessa mensagem, mas sempre que eu, hoje procurando ali na minha mente, trazer uma palavra poderosa para a igreja, Deus me levou novamente a esse texto, porque sempre a palavra de Deus é nova a cada manhã. A palavra de Deus, ela não se renova, porque ela não é como essa parede, que precisa vir um pintor daqui 1 ano, 2 anos e renovar de novo ela. A Bíblia nunca fica velha, ela é nova a cada manhã, porque o autor dela não envelhece. Aleluia! O autor da Bíblia, que é o próprio Deus, tem uma filha, e o nome da filha de Deus você conhece. A Bíblia diz que Ele é o Pai da eternidade. Aleluia! Esse é o nome da filha de Deus. Eternidade. Que coisa linda, né? 2 eternidades. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. A primeira que é dele e a segunda que Ele criou para nós. Que coisa linda. Mateus 14, verso 22. Mateus 14, 22. Para a nossa breve meditação. Glória a Deus. Eu não sei se tem um fundo aqui, pastor. Tem um fundo às vezes? Por favor. Mateus 14, 22. Já estamos sentindo em casa aqui, viu, irmãos? Fomos recebidos com muita alegria. Vamos estar aqui cooperando aqui até o final do ano, aí tomando Coca-Cola junto, dando glória a Deus. Tem gente que diz que não bebe Coca-Cola, né? Mas é uma delícia, né? Mateus 14, 22. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco
Repita comigo. E logo, com bem força, né? Hoje a gente comeu bem. Vamos lá. 1, 2, 3. E logo ordenou. Repita comigo. Ordenou. Grave bem essa expressão. Em outras traduções está obrigou. Então vamos falar obrigou. 1, 2, 3. E logo obrigou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Amém. E fosse adiante para outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu Jesus ao monte para orar à parte. E chegada já tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, caminhando por cima do mar. Já era para nós estar dando glória a Deus aqui, né? Ó, eu vou repetir. E Jesus vinha ter com eles, caminhando por cima do mar. Aleluia. E os discípulos, vendo ele, gritaram: é um fantasma. Olha só que coisa. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, coragem, sou eu, não temais. Que coisa linda, né? Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Vamos repetir juntos o verso 26. Verso 26 de Mateus 14. 1, 2, 3. E os discípulos, vendo caminhar, assustaram-se. E gritaram. Pode sentar glorificando a Deus. Redobre sua atenção. Mensagem nesta noite é muito linda. Deus vai falar conosco, eu creio nesse texto. O que me desafia nesse texto é a maneira como os discípulos enxergam Jesus no meio da tempestade. A pergunta que não quer calar hoje para nós aqui: como é que nós estamos enxergando Jesus no meio da tempestade? Porque há uma grande diferença entre nós enxergarmos Jesus antes da tempestade e depois da tempestade. Há uma grande diferença a maneira como nós identificamos Jesus antes da tempestade e na tempestade. Há uma grande diferença a maneira como nós enxergamos Jesus com dinheiro no bolso e depois a maneira como nós enxergamos Jesus sem dinheiro no bolso. Há uma grande diferença quando nós enxergamos Jesus com a casa própria e a maneira como nós enxergamos Jesus sem casa. Há uma grande diferença a maneira como nós enxergamos Jesus com a nossa família bem, com a nossa família bem abastada, a despensa cheia, é a saúde instável, perfeitamente estável. A maneira como nós enxergamos Jesus com a empresa indo bem, meu trabalho está indo bem, já fui promovida, está uma bênção, está uma maravilha, não precisa nem remar. O vento está soprando meu barco, não preciso nem remar. Ou como diz na minha terra lá na Paraíba, né? Lá na minha terra eles nem sobem na árvore mais para pegar jabuticaba, não. Eles colocam a rede, deitam na rede, pegam um cano daqueles bem grande, bate nela, ela cai dentro do cano e cai na boca deles. Está entendendo? Eu sou assim mesmo. Então o que me desafia nesse texto, pastor, é a maneira como os discípulos enxergam Jesus no meio da tempestade. Como é que você tem enxergado Jesus diante das adversidades da vida? Muita gente no meio da tempestade já não consegue mais enxergar Jesus como ele enxergava Jesus antes da tempestade. Redobre sua atenção, deixe sua Bíblia aberta no texto, que a mensagem será totalmente temática, textual, dentro desse contexto bíblico. O versículo 22 diz: e logo obrigou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e que fosse adiante para outra banda, enquanto Jesus despedia as multidões. Repita comigo: as multidões. Quando Jesus inicia o seu ministério, a sua fama, ela começa a correr por toda parte. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que a fama de Jesus ia correndo. E as multidões que seguiam a Cristo, elas vinham de aproximadamente 5 lugares distintos. Quantos lugares?
5. As multidões que seguiam a Cristo de perto ou de longe, diretamente ou indiretamente, elas estão classificadas ou elas vêm de 5 lugares distintos. A Bíblia diz que vinham da Judeia, da Galileia, Decápolis, Jerusalém e da além do Jordão. Desses 5 lugares distintos, era da onde as multidões afluíam para onde o mestre estava. Todos queriam ouvir a pregação do jovem rabino, do jovem que atraía multidões. Todos queriam estar perto do homem que onde passava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, os mortos se levantavam, os demônios eram expulsos, as enfermidades, a Bíblia diz que no pôr do sol, no final da tarde, era trazido milhares de enfermos e ele curava a todos, porque a virtude e o poder do Espírito Santo estava sobre ele para curar. Quem crê que o poder dele é poderoso, é infinito, é ilimitável? Essas multidões que vinham da Galileia, Decápolis, Jerusalém, da além do Jordão, da Judeia, que afluíam para onde Jesus estava, essa multidão está dividida em 3 classes de pessoas. 3 classes de pessoas estavam entre essa multidão, que era um contingente muito grande. A Bíblia diz que na primeira multiplicação dos pães, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Na segunda multiplicação dos pães, a Bíblia diz que era 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, colocando por baixo, aproximadamente 30.000, 40.000 pessoas seguiam a Cristo, queria estar onde ele estava, queria ouvir a sua pregação. E essa multidão que vinha até onde Cristo estava, ela está dividida em 3 classes de pessoas. A primeira classe de pessoas que estavam entre a multidão que seguia Cristo, nós chamamos de os curiosos, né? Sempre tem os curiosos que vinham até Cristo, não para lhe adorar, não para lhe reverenciar, mas com curiosidade. Eu quero ir lá, eu quero ver um cego enxergar, eu quero ver um surdo ouvir, eu quero ver um mudo falar, eu quero ver um morto ressuscitar, mas iam na curiosidade. Essa era a primeira classe de pessoas que seguia Cristo. A segunda classe de pessoas entre a multidão que seguia Cristo, nós chamamos de os busca-falhas. Exatamente, os busca-falhas, aquelas pessoas que iam até Cristo para ver se ele cometia algum pecado, para ver se ele fazia alguma coisa errada. A Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, que tinham inveja dele, que não gostavam da sua doutrina, da sua pregação, eles iam até Jesus e faziam perguntas capciosas, perguntas perigosas, perguntas sagazes, como cobra perigosa. E eles iam até Jesus e perguntavam: mestre, olha, na lei está escrito, e você o que diz? Eles queriam pegar Jesus de alguma falha para o matar, para o prender. Essa era a segunda classe de pessoas que seguia Cristo no meio da grande multidão. E a terceira classe de pessoa que seguia Cristo na multidão está aqui nesta noite. Sabe qual é a terceira classe de pessoas que seguia Cristo? Os necessitados e dependentes de Deus. Aleluia! Se tem dependente, já pode jogar a mão para cima e começar a adorar o nome de Jesus aqui dentro deste lugar. A primeira classe de pessoa que seguia Cristo eram os curiosos. A segunda classe era os busca-falhas. E a terceira, os dependentes. Em Mateus 5, Jesus diz: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Pobre no grego, na língua original do Novo Testamento, é dependente. Dependente é isso aqui, é quando a irmã veio aqui ontem, eu orei por ela. Todo dependente tem essa característica. As mãos dele sempre vai estar assim. Aleluia. Toda vez que você entrar por aquela porta, sempre entre com a mão assim, porque aqui está a bênção de Deus para as nossas vidas. Toda vez que no Antigo Testamento o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo para oferecer sacrifício por ele e pela nação, ele entrava assim no Santo dos Santos. Você nunca vai ver um mendigo pedindo esmola assim. Você sempre vai ver um morador de rua pedindo esmola assim, necessitado de Deus. O sumo sacerdote entrava no tabernáculo uma vez por ano assim.
pedindo a misericórdia e a bênção de Deus para a nação. Se ele entrasse assim e saísse assim, é porque Deus não tinha abençoado a nação. Seria um ano de maldição, de luta, de dificuldade. Mas se ele entrasse assim e saísse assim, era um ano de prosperidade, de bênção de Deus sobre a nação. Aqui você entra assim e sai assim para abençoar a sua família. Eu vou dizer de novo, pastor, acho que eles não entenderam. Aqui hoje você entrou assim, mas vai sair assim. Vai chegar na tua casa e vai falar: eu profetizo a bênção na minha família, na vida dos meus irmãos. Quem crê que vai sair daqui assim? As multidões queriam estar onde Jesus estava. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele já separa 12 homens, 12 discípulos que seriam seus futuros apóstolos, enviados diretos dele. Ele já separa no início do ministério dele 12 homens que dariam continuidade à obra de pregar a palavra, evangelizar, resgatar o que se havia perdido. E a cada lugar que Jesus levava os seus discípulos, não era um piquenique. A cada lugar que Jesus levava os discípulos, era um passeio no shopping, numa praça, no A15 aqui. Não, cada lugar que Jesus levava os discípulos era um teste, era uma aula, era uma lição que ele estava querendo que os seus discípulos absorvessem. A Bíblia diz: e ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Todo discípulo tem por característica obedecer o seu mestre, senão ele não é discípulo. Todo discípulo tem por característica obedecer o seu mestre sem questionar as suas ordens e a sua direção. Todo discípulo tem por característica obedecer o seu mestre, independente da ordem, independente daquilo que o mestre e a tarefa que o mestre está a lhe propor. Todo discípulo tem por característica ouvir o seu mestre, independente do que o mestre está a lhe dizer. Independente se é uma palavra dura, de repreensão, ou é uma palavra boa, mais tranquila. O discípulo tem por característica ouvir o mestre, independente da palavra, porque o mestre nunca fala o que o discípulo quer ouvir. O mestre sempre fala aquilo que o discípulo precisa ouvir. Todo discípulo tem por característica carregar a mesma cruz que o seu mestre um dia carregou, independente do peso da cruz, independente se ela pesa 10, 5, 50 quilos. Todo discípulo tem por característica carregar a cruz que o mestre um dia carregou. Todo discípulo tem por característica andar no mesmo caminho que o seu mestre um dia caminhou, independente se esse caminho é um caminho de espinho, de pedregais, se é uma pista, independente. O discípulo verdadeiro trilha o mesmo caminho que o mestre um dia trilhou. Todo discípulo tem por característica um dia morrer defendendo as mesmas causas que o seu mestre um dia morreu defendendo. Tem discípulo de Jesus aqui? Todo discípulo tem por característica tudo que ele vai fazer, ele está debaixo da ordem do seu mestre. Por isso que o texto diz: e logo ordenou Jesus. O texto diz: e logo obrigou Jesus. Jesus não dá a eles opção de escolha, porque eu e você, como discípulo de Cristo, não temos opção de escolha. Ele manda e nós obedecemos. Ele aponta o caminho e eu vou. Ele diz: vai, eu vou. Eu não questiono. Os discípulos não questionam a ordem do mestre. O mestre quer testar eles. Jesus está dizendo mais ou menos assim: entrem no barco, eu quero testar vocês. Eu quero saber até onde vocês estão dispostos a navegarem em águas desconhecidas por mim. Eu quero saber até onde vocês estão dispostos a ir debaixo da minha ordem, da minha vontade. Porque agora Jesus não vai no barco com eles. Existem 3 fases de Jesus no barco. A primeira fase de Jesus no barco é aquela de Pedro, quando ele está no barco de Pedro pregando.
É uma fase boa, tranquila. Está ali ouvindo Jesus no barco. A segunda fase de Jesus no barco é que ele está no barco, mas está dormindo, como naquela outra passagem, que a tempestade está grande e ele está dormindo. Os discípulos, mestre, acorda! É a segunda fase de Jesus no barco. E a terceira fase, ele ainda não está, só depois que ele entra. É essa fase aqui. Os discípulos, eles estavam muito acostumados com o mestre. Eles só viviam do lado do mestre. Onde Jesus ia, os discípulos estavam no encalço deles. Aonde o mestre ia, os discípulos estavam ali num desgrudo. Agora Jesus quer ensinar para eles que Jesus não vai estar todo o tempo com eles. E que eles está preparado para isso. Jesus aqui está preparando eles, porque o mestre nem sempre vai estar perto do discípulo. E Jesus quer ensinar isso para eles. Olha, vocês vão chegar um dia que eu não vou estar com vocês, mas fiquem tranquilos. Nada vai acontecer com vocês, porque vocês, como meus discípulos, estão debaixo da minha ordem. E é interessante que quando Jesus manda eles passarem para o outro lado, o que eu acho lindo é que o nosso Jesus é um Jesus de garantias. Jesus nunca vai dar uma ordem para você se decepcionar com Ele. Por isso que nós não podemos questionar. Ah, não, vou. Ele mandou, vou. Ah, ele mandou largar tudo, o mundo, o pecado, a prostituição, o baile, ele deu uma ordem. Olha, larga tudo e entra no barco e passa. Olha, do outro lado tem vitória, tem céu, tem vida eterna, mas entra no barco. Não questiona não. Mas e o meu cigarrinho? Não questiona não, entra no barco. Mas e a minha vida no baile funk? E a minha vida lá, os meus parentes que bebem final de semana? Eu não vou poder beber aquele uísque. Não, entra no barco, não questiona não. Fica tranquilo. Tem coisa boa para você do outro lado. Aleluia. Mas eu entrei no barco e que negócio. Não, eu deixei o mundo, deixei tudo. E agora eu vou estar Não, sim, você vai estar debaixo da minha ordem. Mas fica tranquilo que eu vou te dar uma garantia. Que garantia? A garantia de que você vai chegar do outro lado. Aleluia. Fique tranquilo, porque se Jesus mandou você entrar no barco, você e sua família, Ele já garantiu a nossa chegada do outro lado. Você pode levantar a mão e adorar o nome dele nessa noite? Fique tranquilo. Quando Jesus diz para os discípulos, entrem no barco e passem para o outro lado, no mundo espiritual, parafraseando o que Jesus disse, ele está dizendo, independente das circunstâncias. Isso é garantia. É bom servir a Deus. Jesus está dizendo, independente das circunstâncias, da luta, das tentações, das provações, independente, ele já sabia. Quando Jesus manda os discípulos entrar no barco, ele como homem não sabia, mas como Deus ele sabia que uma grande tempestade ia surgir lá na frente. Ele sabia quando ele te chamou lá do mundo, quando ele te colocou aqui para servir, ele sabia que não ia ser fácil. Não ia ser fácil a sua caminhada. Quando ele te fez a proposta, entra no barco que eu vou te restaurar, vou te libertar, vou te transformar, vou te dar vida eterna, vou te dar poder, vou te dar unção. Ele já sabia que não seria fácil, que nós iríamos ser tentados. Ele mesmo disse para os discípulos, no mundo vocês terão aflições. O evangelho não engana ninguém. Jesus não enganou ninguém. Esse evangelho que estão pregando para ir fácil, venha que você vai ter casa própria amanhã, venha que é a chave, não, ele vai me dar, vai, mas a primeira coisa é o nosso nome escrito no livro da vida. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições. Por quê? Porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês. Mas agora que vocês são salvos, crentes, meus discípulos, o mundo passou a odiar vocês. Em João 17, Jesus está orando na mesa da Páscoa, antes de ser preso. Em João 17, ele está na mesa com os discípulos, ele faz uma oração sacerdotal e diz, Pai, eu dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Guarda aqueles que tu me destes, porque eles são teus. Quem aqui é de Deus? Aleluia. E é um teste. Jesus quer mostrar para eles que nem sempre ele vai estar ali. Mas o que é interessante é que Jesus está garantindo a chegada deles do outro lado. Mas há um processo. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegando à tarde estava ali só, e o barco
já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos agora estão no meio da travessia, e agora surge a tempestade, agora surge o vento contrário, agora surge a dificuldade, a luta, a oposição. Jesus está lá em cima no monte orando. Os discípulos agora devem estar sem esperança. Olha para cá, o barco está no meio, sendo solapado pelas ondas. Pá, a onda do desemprego. Cada onda que bate no barco, vamos conjecturar, cada onda que batia no barco dos discípulos, enfermidade, pá, batendo no barco. Falta de emprego, falta de dinheiro, falta de compreensão, falta disso, falta daquilo. O barco é a nossa vida. O barco aqui é a sua casa. O barco aqui é os seus sonhos. O barco aqui é os seus projetos que você faz. O barco aqui é os seus ideais de vida. Que Deus não nos livra da tempestade. Deus nos livra na tempestade. Eu vou repetir, eu acho que vocês me entenderam. Eu disse que Deus não vai livrar você da tempestade, nem sua família. Deus vai livrar você e sua família na tempestade, na luta, no processo. Deus não livrou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Deus está te livrando nesse processo. Deus vai te livrar, porque como é que eu vou ficar falando de Jesus? Como é que eu vou ficar falando que Deus é grande, que Deus é poderoso? Ah, o meu Deus é forte, o meu Deus é grande, o meu Deus fez os céus e a terra, fez o mar, e começa a falar. Se você nunca viu de fato a grandeza dele no meio das lutas, a tempestade, o pastor ali já entendeu, a tempestade é a oportunidade que você tem para ver a ação de Deus na sua vida. Eu vou repetir. Essa luta que você está passando, independente do que você está passando, essa crise é uma grande oportunidade de você ver Deus se levantando do trono ao seu favor. Levante a sua mão e diga alguma palavra de admiração a Ele essa noite. Os discípulos agora estão no meio do processo da caminhada. O meio sempre foi desafiante, desafiador. Quando os discípulos entram no barco, tá tudo tranquilo, céu azul, quem sabe tá aquele sol maravilhoso. Rapaz, quem sabe eles pensam quando entram no barco no verso 22. Rapaz, Pedro, o que foi, João? Rapaz, eu tô achando que a travessia vai ser tranquila. E tu, Tomé? Tomé não tinha fé, né? Falou, eu não creio não. Aí, e tu, Alfeu, Bartolomeu? E tu, Simão? E tu, André, Tiago? Rapaz, o céu está azul, o mestre está despedindo. Olha lá, o mestre está despedindo a multidão, está dando a bênção apostólica ali, né, para a multidão. Rapaz, a travessia vai ser tranquila. Daqui a pouco nós chegamos lá do outro lado, daqui a pouco nós estamos em Curitiba. Estou trazendo para os dias atuais. Daqui a pouco nós estamos ali em Curitiba, a travessia vai ser tranquila. Faz de conta que era como sair daqui de São José dos Pinhais até Curitiba. Mas nunca foi tão difícil chegar de São José até Curitiba nesse dia. É como você sair de casa achando que o trânsito está tranquilo. Quando chega ali está aquele engarrafamento. Você fala, pensei que ia chegar ali em 5 minutos, demorou 2 horas. É assim ou não é? Isso são coisas que não dá para prever. É aquilo que nós chamamos de imprevisto. Você até liga para a esposa, aconteceu um imprevisto aqui. Pensei que ia chegar em casa para o almoço, acho que eu vou chegar só na hora da janta. Pensei que eu ia chegar aí na hora do café e vou chegar só na hora da janta aí. Porque o imprevisto foi o que aconteceu com eles. Acharam que ia ser rápido chegar do outro lado. Quando chega no meio do percurso, tempestade. Parece que veio dizendo, agora que a gente não chega mais lá. Mas por que, Tomé? Tomé, eu não creio. Por quê? Porque nós saímos de lá, o mestre despediu. E agora, o negócio é que o mestre não está no barco conosco. O negócio é que a presença do mestre não está conosco, nós vamos perecer.
O mestre está longe, está lá no monte orando, nós estamos sozinhos aqui no meio da tempestade. Coitado deles. Fala assim, tadinho deles. Fala assim, tadinho deles. Pode falar, tadinho dos discípulos. Porque se uma coisa eu sei que é verdade, é que Jesus nunca perdeu o controle da situação. Vou repetir, Jesus nunca perdeu o controle da situação. Se tem uma coisa que eu sei é que irmão, lutas, dificuldades, não significa que Jesus não está comigo. Passar por processos difíceis na vida, de luto, de enfermidade, disso e daquilo, não significa que você está sozinho. E mais, a presença de Jesus também não significa que você está livre de passar por lutas. Porque aqui, Jesus não está no barco e eles estão no meio da tempestade. E na outra passagem, Jesus está no barco e eles também estão no meio de tempestade. Isso que é Jesus. Jesus fora do barco, tempestade. Jesus no barco, também tem tempestade. Vai entender. Isso é paradoxal. Isso é antagônico à racionalidade humana. A Bíblia é assim, não é para qualquer cabeça. Existe coisa aqui que ela vem na contramão da nossa lógica. Não, Jesus está no meu barco, agora só vitória. Ei, não, faculdade, agora só projeto, não. A presença de Jesus fora do barco e no barco também significa que vamos passar por processos difíceis, mas com a garantia de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre virá ao amanhecer. Porque, pastor, enquanto eles estão pensando que está tudo acabado, está aqui no texto. Enquanto eu estou parafraseando, enquanto eles estão pensando que acabou o projeto deles, os sonhos deles, não, vamos chegar do outro lado, acabou tudo, agora essas ondas vai virar o barco e o barco está balançando. Agora acabou tudo. Eles estão pensando que vão perecer. Eles estão pensando que vão morrer. Mas enquanto eles estão pensando isso, aí a Bíblia diz, mais a quarta vigília da noite. Ou seja, era para glorificar Deus só nesse mais. Porque esse mais aqui, quando diz mais a quarta vigília da noite, significa que nem tudo está perdido. Acho que vou ter que tirar $100 do bolso para você se alegrar. Eu vou repetir. Esse mais aqui, quando se manifesta na nossa vida, significa que a sua família não vai perecer. Significa que esse vento não vai te destruir. O vento é contrário, mas ele não é maior do que o Deus que você serve. Porque, pastor, fica de olho no relógio aí, porque aqui eu vou até meia-noite hoje. Fica de olho no relógio. Tem muita coisa linda para nós aqui nesse texto. Você está ouvindo a voz de Deus esta noite? Jesus está no monte orando e os discípulos estão lá no meio do mar, do lago. Jesus está lá. E Jesus está aqui no monte. Olha para cá, se prepara. Jesus está aqui no monte. E os discípulos estão lá no meio da travessia, do processo, do teste. Isso é só um teste, viu? Essa nuvem é passageira, ela vai passar. Quem acredita nisso? Ei, Jesus está aqui no monte, os discípulos estão lá no meio. Mas olha para cá, Jesus não perde eles de vista. Eita Deus, isso é coisa linda. O barco está lá no meio, homem. É Valdir, né? Lá no meio lá, do processo, do teste, da travessia. Jesus está lá em cima do monte. Mas Jesus não perde eles de vista um segundo qualquer. Eu vou repetir. Jesus, pode aplaudir com força. Jesus não perdeu você de vista. Ei, Jesus não perdeu você de vista. Se Jesus tivesse perdido você de vista, você já estava morto. Quantas vezes a morte já quis nos levar? Alguém aqui é prova disso? Quem já foi livrado aqui da morte algumas vezes? Ei, olhe para cá que eu sou sério na mensagem, eu não gosto de brincadeira, eu sou profeta de Deus na mensagem. Quando eu subo aqueles degraus ali, eu sou autoridade de Deus na terra.
para profetizar sobre a sua vida uma palavra séria. Eu não estou aqui querendo iludir ninguém, não. Isso aqui é uma palavra revelada. Se Deus não colocar na minha cabeça, eu não vou falar nada aqui. Quem sou eu? Ei, Jesus não perdeu você de vista jamais. Quantas enfermidades Ele te curou sem tu saber? Sabia disso? Sabia que tem enfermidade que vem no nosso corpo, a gente nem sabe que está lá? E você, quando entra aqui e começa a glorificar o nome dEle, Ele te cura e você nem sabe. Irmão, não fica em casa não. A gente já perdeu tanto tempo lá no mundo, né, pastor? A gente já perdeu. Convida os teus vizinhos, convida os teus parentes. Venha, não perca tempo, não fique em casa nunca. Esse lugar é o melhor lugar. Depois da nossa casa, esse é o melhor lugar do mundo, porque é aqui que Deus muda a nossa história. É aqui. Às vezes você vai no hospital, o médico só fala, já era. Aí, agora aqui não, aqui Jesus diz assim, o médico disse já era, mas eu digo que eu sou o Deus da cura. O médico diz assim, olha, você tem até dinheiro, porém vai morrer nessa situação. Deus diz, porém, ela é minha filha. Porém, ela está debaixo das minhas asas. Aleluia. E os discípulos estão no meio do bar lá, e Jesus não perde eles de vista um minuto sequer. Mas a quarta, e o que Jesus está fazendo aqui? Eu disse para vocês que era um teste, não é isso? Agora eu vou fazer um paralelo aqui. O que Jesus está fazendo aqui é semelhante ao que a águia faz com seus filhinhos, com seus pintinhos, com seus filhotinhos. Fica vendo? Jesus manda eles para o teste, vão. Ele já sabe o que vai acontecer. Você não sabe, mas ele já sabe. Eu só sei o agora. Daqui a 10 minutos eu não sei se meu coração vai estar batendo. Alguém aqui pode garantir que vai acordar vivo amanhã? Eu duvido. Nosso coração só está batendo porque Ele permite. Quando Ele quiser, Ele vem aqui, ó, fecha a torneirinha do oxigênio aqui, ó, acabou. Não tem autoridade, tem dinheiro, não tem coronel, tem sargento, não tem presidente. Só Ele é Deus. Quando Ele quiser, Ele tira o espírito do nosso corpo, e esse homem podre aqui, pum, cai no chão, amanhã está sendo sepultado em algum lugar, e o verme vai comer. Porque todos vão passar, só o nosso Deus permanece para sempre. Acredite nisso. A águia é a rainha das aves. Segundo a ornitologia, que é a ciência que estuda as aves, a águia é a rainha das aves. Uma águia imperial, da ponta da asa à outra, são 3 metros de asa. Da ponta do bico até a ponta da cauda de uma águia imperial, são 90 centímetros de águia. É a rainha das aves, é a rainha dos céus. De todas as aves é a mais linda. Uma águia imperial chega a voar 300 quilômetros hora. Ventos de 250 quilômetros por hora, ela dá de quebra 50 em cima. Uma águia imperial enfrenta tempestades. Por isso que na Bíblia, 3 aves simbolizam a Trindade. Por isso que na Bíblia, 3 aves simboliza Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A primeira ave que simboliza Deus é a águia, que é a rainha das aves. O próprio Deus disse em Deuteronômio: como águia, assim sou. Aleluia. A segunda ave que simboliza a Trindade, que é Jesus, é a galinha. Jesus está no monte em Jerusalém, e ele começa a chorar, porque os seus compatriotas vão lhe matar, vão lhe crucificar, não vão reconhecer a sua chegada. E Jesus diz: Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha faz aos seus pintinhos, e tu não me quisestes. É a segunda ave que simboliza a Trindade, que é a galinha. A terceira ave que simboliza a Trindade é a pomba. E Jesus, sendo batizado por João Batista no Rio Jordão, quando levantou,
O Espírito do Senhor veio em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre Jesus. E uma voz bradou lá de cima: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se agrada. Quem crê que Ele é o Filho de Deus, adore a Ele nessa noite. A águia, a galinha e a pomba são as três aves que simbolizam a Trindade. Agora eu estou falando sobre a águia. A maneira como Jesus trata os seus discípulos. A maneira como Jesus manda os seus discípulos para um teste, para o meio das tempestades. É como a águia faz com seus pedidos. Porque, segundo a ornitologia, quando a águia vai dar a luz aos seus filhos, a águia vai lá no campo, lá no bosque, pega um filhote de carneiro, mata o filhote de carneiro, tira a pele e o couro do carneiro, coloca para secar nas rochas. Depois que o couro de carneiro está seco, a águia pega com as suas garras e sobe. Sobe na mais alta montanha. A Bíblia diz que Jesus subiu no monte alto para orar. Olha o paralelo que eu estou fazendo. Ela sobe e coloca, ela pega um monte de espinhos com as suas garras, um monte de espinhos, e leva para a mais alta montanha, aonde o homem jamais pisou os seus pés. É um teste. Ela vai testar os seus filhotinhos. E a águia sobe e coloca lá o seu ninho. E ali, ela dá luz aos seus filhos. E o tempo vai passando, eles vão comendo, vão se alimentando, ela vai trazendo carne no bico, vai alimentando eles. Mas aí chega o momento de a águia fazer o que Jesus fez com os discípulos aqui. A águia precisa testá-los. É chegado o momento de voar. É chegado o momento de eles aprenderem a não depender mais da mãe. Está entendendo o que Deus está falando com você, né? Os discípulos estavam muito acostumados, pastor, com a mãe, com Jesus ali agarrado. E Jesus queria testar eles. Não, vocês têm que aprender a se virar sem mim. Vocês têm que aprender a usar a fé de vocês. Eu nem sempre vou estar ali. Claro, como homem. Mas em espírito vou estar. Não vou perder vocês de vista. Mas vocês precisam usar a autoridade, o que eu tenho dado para vocês. Não precisa toda hora ficar gritando, não. O próprio Jesus disse em João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Jesus estava dizendo que quando Ele fosse embora, os discípulos não precisavam ficar desesperados. Não, eu já dei para vocês a chave, o segredo. Orem, fale, use meu nome ao Pai, e o Pai vai ouvir, vai conceder a vocês o que vocês querem. Quem está entendendo o que Deus está falando? Chega o momento da águia testar os seus filhotes. E aí ela chega assim com a asa assim, 3 metros de asa, estende e começa a chamá-los. Vem, sobe na minha asa. Chega desse ninho confortável, essas peninhas de cordeiro, né? Coisa maravilhosa, né? Chega. Os filhotes nem imaginam, mas eles estão em cima de um monte de espinhos. Eles nem imaginam. Eles nem imaginam, mas tem um monte. Eu te falei para vocês, né? Que ela pega os espinhos, depois joga o couro de carneiro em cima. Eles nem sabem. E ela tem força nas asas dela. Ela mata o filhote de carneiro, pega a serpente, pega a cobra grande, mata. A águia é terrível, é a rainha das aves. Depois você pesquisa no YouTube ou no Google, você vê. E ela começa, dando aqueles sobe na minha asa, sobe na minha asa, sobe na minha asa. E eles olham assim para a altura, estão lá em cima da montanha, lá embaixo está as rochas, o mar. Ela coloca o seu ninho bem perto das rochas, lá embaixo está o mar, está as ondas. Tem mar na história ou não tem? E aí quando a águia vê que os filhotinhos dela não quer o teste, não quer, aí entra o que Jesus falou, e obrigou-lhe Jesus. É um paralelo que eu estou fazendo na mensagem. Aí quando ela vê que os filhotinhos dela, quando a águia vê que os filhotinhos não querem subir na asa dela, aí ela abre os 3 metros de asa que ela tem. Ela abre as asas dela, olha para cá. A águia abre as asas dela bem grandes, 3 metros de asa. E olha para o ninho, sabe o que ela faz? Ela pega as asas dela e faz isso aqui, ó. Pega as asas dela, quando ela vê que eles estão desobedecendo ela abre as asas e começa.
aquela camada coberta por espinhos, aquele corinho de carneiro, aquele espelhinho, sai na mesma hora quando ela sopra as asas. Aí aonde é que os filhotinhos caem? Ei, tem gente inteligente aqui. Aonde é que os filhotinhos caem? Para onde eles vão correr? Para as asas da mãe. Você já está entendendo aqui o mistério aqui. Agora você quer vir para minhas asas. É sempre assim, né? Quando a gente está lá no conforto, pastor. Dinheiro no bolso sobrando, rapaz. Posso nem cuspir mais em qualquer lugar. Eu cuspi aqui, bem capaz de nascer $1 aqui, um negócio aqui. Não posso nem cuspir na calçada desse vizinho, senão amanhã ele está com o carro 0 km na garagem. Mas eu estou abençoado até o tutano dos meus ossos. Eu estou na bênção, rapaz. Eita Deus. Eita Deus maravilhoso, glória. Mas, aí quando vem a luta, a dificuldade, quando Deus fala, como Jó tinha tudo, né? Camelo, ovelhas, bois, jumentos, tinha empresa, tinha tudo. Aí o inimigo veio, tocou, tirou tudo, perdeu a empresa, perdeu tudo. Mas Jó continuou glorificando o nome do Senhor. Aí quando chega o teste, aí a pessoa começa a amaldiçoar, meu Deus. Não sabia que era assim, não ser crente. Tá difícil ser crente. Mas ontem mesmo estava dizendo que não podia nem cuspir em qualquer lugar. Ontem mesmo você estava falando que não podia nem olhar para a casa de ninguém que já era abençoado. Você não podia falar nada. Rapaz, prova. Deus. Só vê negativa. Só negativa. Não vai dar certo. Não é isso, não é aquilo. Na hora do teste. É o que eu falei. Como é que você enxerga Jesus? Antes do teste e no teste. É diferente. Quando os filhotinhos caem em cima das asas da mãe, sabe o que ela faz? Sobe. E a águia chega a atingir, ela chega a alcançar 10.000 metros de altura. A águia, o segredo da águia está em olhar para o sol. Ela é a única ave que consegue manter os olhos fitados no sol, é a águia. O segredo, o sucesso do voo da águia está em manter o seu olho fixo no sol. E ela pega os seus filhotes nos 3 metros de asa que ela tem e sobe. E eles nem imaginam, né? E é um teste, eles nem imaginam. Quando ela chega a uma altura que ela vê que está bom para testar eles, lá embaixo está as rochas, lá embaixo está a tempestade, lá embaixo está os ventos. Aí ela faz isso aqui, ó, para trás. Quando ela faz assim para trás, aí os filhotinhos começam. Piu, 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 começa. Mamãe, mamãe, mamãe. Como os discípulos aqui, tudo com medo da tempestade. E ela fica pairando. O que eu falei. Ela não perde eles de vista. Aleluia. Os filhotes estão caindo, estão gritando. Mamãe, gritando. E a águia fica pairando ali. Que nem Deus. Ele está permitindo esse teste, mas ele não perde você de vista. A Bíblia diz que aquele que nos guarda não dorme, não posqueneja. Ele está ali, ele guardará a tua alma. A Bíblia diz que ele guardará a tua entrada e a tua saída. Aplauda com força. Aplauda com força. E a águia fica ali pairando ali, e eles desesperados, eles olham para cima e olham para baixo, as rochas, meu Deus, vamos morrer, olha as rochas lá, e um olha, que nem os discípulos olhando para o outro, rapaz, agora já era, vamos morrer, essa tempestade vai virar o barco, acabou tudo. E quando a águia vê, olha como eu estou no texto, e quando a águia vê, quando ela vê que já está bom, porque tem um tempo determinado para o teste acabar, viu? Tem um tempo determinado, não sei, pode ser hoje, pode ser amanhã. Quando a águia vê que eles vão se espatifar nas rochas, vão perecer, assim como Jesus viu que os discípulos iam perecer, e ele foi antes disso. Porque Jesus sempre vai chegar na hora certa. A hora certa não é a sua hora, a hora certa é a hora dele. O tempo está na mão dele, ele controla o tempo. Quando a águia vê que eles vão se espatifar nas rochas, aí ela dá aquele grito que só ela faz, né?
e desce a 300 quilômetros por hora. Ela desce a 300 quilômetros por hora e pega ele. Quando eles estão quase caindo na rocha, a águia vai e pega ele sobre as asas. Aí eles estão ali tremendo, né? Olha para cá, os filhotinhos estão tremendo, né? Ó, os filhotinhos estão tremendo ali, né? Estão tremendo, né? Quem sabe ali. E ela pega eles e sobe, como que dizendo, calma, eu só queria ensinar vocês a voar. Tem gente que está entendendo ali. Eu só queria ensinar vocês a voar, eu só queria ensinar vocês que vocês não podem ficar dependendo de mim. Uma hora vocês têm que aprender a voar, sair do ninho. Quem sabe Deus está permitindo isso que você está passando para você aprender a voar mais alto nas asas da fé. Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor? E os discípulos foi a mesma coisa. Quando Jesus viu que eles iam perecer, aí a Bíblia diz, mas na quarta vigília da noite. Repita comigo, quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite, a primeira vigília, isso é um termo militar romano. Essa expressão mais a quarta vigília é um termo militar romano. Os romanos dividiam as vigílias da noite, os turnos que os guardam faziam ali os seus turnos de vigilante, de guarda. 4 vigílias. A primeira vigília era das 18 horas às 21 horas. A segunda vigília era das 21 horas da noite até meia-noite. A terceira vigília era da meia-noite às 3 da manhã. A quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. Entre as 3 e 6 da manhã, lá vem Jesus andando por sobre as águas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que independente do horário, da hora, Jesus vai chegar para te socorrer. Isso quer dizer que ele não depende de hora. Ele não depende se é meu dia, 3 horas da manhã. A Bíblia diz assim, eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Quantos estão buscando a Ele? E os discípulos, pastor, olha o horário aí, está tranquilo ainda? Jesus, olha para cá, falei que você vai sair daqui cuspindo fogo e arrotando brasa aqui hoje.